Na aula de hoje, vamos fazer nosso auth contexto. Para que é o auth contexto? Eu não poderia ir diretamente na minha página login, que já foi feita aqui, e chamar a função login e logout, já que eu já tenho configurado o meu arquivo config Firebase? Sim, poderia. Mas antes disso, vamos fazer o auth contexto. Por quê? Porque com o contexto na nossa aplicação, eu consigo acessar, verificar quem é o usuário em todos os componentes da minha aplicação. Posso ver quem é que está no usuário, tanto na página login quanto na página home. Isso vai ajudar bastante, você vai entender isso depois, no decorrer do curso. Vamos fazer o seguinte, vamos criar dentro do SRC uma pasta chamada contexto. E dentro dessa pasta, vamos criar um arquivo chamado auth contexto.tsx. E esse auth contexto, ele tem uma estrutura. Cada parte dessa estrutura tem o seu objetivo. Temos a criação do contexto, temos um provide e temos um use auth. O auth provide, ele vai definir quais componentes que estão dentro dele, ou seja, eu tenho o provide, vai ter uma abertura da chave provide e um fechamento. E dentro desse provide, eu vou colocar os componentes que vai ter acesso à informação do meu contexto. E já que eu estou fazendo um auth contexto, vai ter apenas uma informação, o auth, o usuário. Sabendo dessas informações, vamos começar criando o nosso contexto. Const auth contexto recebe create contexto do React. E esse contexto, inicialmente, vamos colocar como undefined. Depois do contexto, vamos criar o nosso provide. Então, const auth provider. Vamos exportar essa constante porque queremos ter acesso a esse provide em outros arquivos. Esse provide, ele tem um tipo. Ele é um React.fc, que é de Function Component. Vou colocar aqui um tipo também, eu preciso tipar tanto o provide quanto tenho que tipar também o meu contexto, mas vou deixar essa tipagem para daqui a pouco. Vamos primeiro fazer a estrutura básica. Recebe os filhos, vou chamar de child. Fora isso, eu tenho outra estrutura. Eu falei para vocês, são três: auth contexto, provide e use auth. O use auth, ele permite, um hook que permite ter acesso aos usuários dentro das nossas aplicações. Já que eu quero ter acesso, né? Export const use auth, ele é uma função. Até aqui, ok. Então vamos começar fazendo as nossas interfaces. Ok? A primeira interface que vamos fazer é do próprio auth contexto. Precisamos tipar. Interface auth contexto props. Vou chamar assim. Auth contexto props. Não, vamos chamar auth contexto type. O contexto, ele vai ter o quê? Ele vai ter o usuário. E qual o tipo do usuário? O usuário vai ser do tipo que, já que eu estou utilizando o Firebase, vai ser do tipo já vem do Firebase. Então, user, procura aqui o tipo que vem do Firebase. Vamos também ter um estado do usuário, porque eu vou ficar alterando esse usuário, não é isso? Eu posso, João entrou, então o contexto vai ser João. Maria entrou, então o usuário não mais é João, mas sim Maria agora. Set user, que é do tipo React.dispatch, do tipo React. Set state action, do tipo user, que pode ser também undefined. Fecho. Pronto, já fiz o meu set use. Vamos colocar um load
loading para verificar se já foi totalmente carregado o usuário. Ele é do tipo boolean, ou seja, é verdadeiro ou falso. Já temos a interface aqui do contexto. Posso chamar aqui auth contexto type. Pode ser undefined ou pode ter o contexto. Continuando, vamos fazer a interface agora do auth provide. Vamos tipar esse auth provide. Interface auth provide props. Esse auth provide props, ele só vai ter um elemento. Por quê? Porque o provide, ele vai só receber um elemento, que são os filhos dele. Quando eu for utilizar ele no arquivo app.tsx, que ele vai envolver todos esses nós, então esses nós são os filhos dele, que são os child. Auth provide props vai ser child, do mesmo jeito que está aqui. E qual é o tipo desse child? Ou seja, esses nós do app.tsx, qual o tipo dele? Ele é um function component. Então, react.fc, function component. Ok, continuando, no nosso provide, vamos colocar aqui o tipo dele, auth contexto, auth provide props, tem o nosso child e vamos construir agora o nosso auth provide. O auth provide, ele vai retornar algo para os componentes que ele vai englobar, né? Então ele vai retornar o auth contexto. Eu quero retornar o meu contexto. Cadê? Auth contexto ponto provide. E quais são os valores que os nossos componentes vai ter acesso? Ele vai ter acesso ao user, ao set user e o loading. Dentro dele aqui, vamos ter o nosso child. Ok, mas vamos ver qual é o erro que está aparecendo. Está dizendo que não existe valor user, set user e load. Não existem esses valores. Realmente não existem esses valores, porque aqui eu fiz apenas a interface. Eu não iniciei nenhum estado ainda. Dessa maneira eu vou aqui criar esses estados. Vou criar o user, o set user e user state. Vai começar como null o nosso usuário. E ele pode ser, peguei errado, use state. Ele vai começar do tipo user ou nulo. Da mesma forma, vamos criar o nosso loading e set loading. O tipo dele é boolean. E o valor inicial vamos colocar como true. True porque a pergunta é, está carregando? Sim. Terminou o carregamento. Aí eu coloco falso. Vamos ver ainda quais os erros estão aparecendo. Está aparecendo aqui um erro. Ok, deixa eu ver o que aconteceu. Já sei. Aqui no set user eu coloquei user ou undefined. E aqui no estado eu disse que era user ou null. Vamos botar null aqui no lugar de undefined. Quando esse contexto ele for carregado, precisa ser feita uma solicitação ao nosso Firebase para que seja inserido dentro do meu estado user o nosso usuário. Dessa forma, eu vou criar aqui, antes de retornar, eu vou criar um useEffect. E dentro desse useEffect, eu vou criar uma função cujo nome eu vou colocar como unsubscribe, que vai chamar a função do Firebase cujo nome é onAuthStateChanger. E essa função ela tem alguns parâmetros que ela precisa, como o auth. O auth a gente já viu que
está dentro do nosso arquivo config. Então posso chamá-lo aqui auth do nosso Firebase, config Firebase. E o user, ele é quem está sendo observado, user. E quando esse user for alterado, eu vou querer alterar meu estado. Então set user e vou colocar dentro do meu estado quem? O meu novo user. Feito isso, preciso informar que, como eu já coloquei no meu estado o novo usuário, o carregamento já foi finalizado. Então set loading, coloco como falso. Não está carregando mais. Essa função, já fiz a função, preciso executá-la. Return unsubscribe. Executei a minha função. Vou remover esse import aqui que eu fiz de forma errada, não precisei dele. Aqui está mostrando um erro no user. Está dizendo que ele é nulo. Pode ser nulo. Então, o meu usuário ele pode ter usuário ou ele ser nulo. E o child está falando que não é um function. Ele precisa ser um React Node. Os erros foram sanados. E para finalizar, vamos fazer o nosso useAuth. O useAuth, do tipo auth contexto type, e vou criar aqui dentro uma constante chamada contexto, que recebe user contexto. E qual é o contexto que eu estou trabalhando? Auth contexto. Nada mais é que eu estou verificando ou não se existe um contexto. Se eu estou verificando, eu vou usar o if, ou seja, se não existir um contexto, eu quero que seja gerado um erro, disparado um erro, throw new erro, e tem a seguinte mensagem: useAuth deve ser usado dentro de um auth provided. E se tem contexto, me retorna o meu contexto. Explicando melhor o que aconteceu aqui, é o seguinte: vamos supor que dentro do meu app.sx o contexto pegue apenas este elemento home. Se eu chamar esse useAuth dentro do login, não tem contexto, não é isso? Se não tem contexto, vai ser disparado este erro. useAuth deve ser usado dentro de um auth provide. Finalizamos nosso contexto, mas para finalizar nossa aula, vamos definir agora quem vai ter acesso a esse contexto. O contexto que foi criado, o auth contexto. Você vem em app.sx, quero que todo mundo tenha acesso ao usuário que está autenticado. Logo, eu venho aqui em auth provide, que criamos, fechar ele, envolve toda a nossa aplicação e agora eu tenho acesso a quem está logado ou não em toda a minha aplicação. Vamos fazer um teste. Vamos aqui na nossa página de login e vou chamar o nosso useAuth const, vou chamar useAuth, que acabamos de criar, e do useAuth queremos quem? O nosso usuário. Tem o usuário, vou dar um console log para mostrar o usuário no nosso console log. Abrindo aqui a nossa página de login para ver no console log qual usuário está logado, podemos reiniciar a nossa página e é mostrado aqui, null. Isso quer dizer o seguinte: não existe usuário autenticado na nossa aplicação. Na próxima aula vamos fazer a função login e logout, e quando eu clicar aqui em Google, vai ser autenticado o usuário com login e senha, e vamos ver aqui no nosso console log qual usuário que está logado naquele momento. Se ficou dúvida sobre essa aula, não se esqueça de deixar nos comentários, e é importante também que você se inscreva no nosso canal.